Vamos trocar umas ideias para isto não ficar na mesma. Vamos trocar umas ideias para isto não ficar na mesma. Vamos trocar umas ideias para isto não ficar na mesma. Vamos trocar umas ideias para isto não ficar na mesma. Muito bom dia ou boa tarde, conforme nos estiverem a ver, ou boa noite, também podem ver isto à noite. Bem-vindos ao nosso podcast Vamos Trocar Umas Ideias, um podcast onde vamos discutir com alguma regularidade situações da situação social, económica, política, o que nos ocorrer aqui em Portugal e no resto do mundo. O meu nome é João Moreira, vou apresentar esta primeira edição, onde temos dois convidados de grande qualidade, como vocês poderão ver daqui a pouco. Temos de um lado a Paula Gil, uma ativista ligada à geração Arrasca, grande amiga minha, devo acrescentar, que nos vai falar sobre uma série de questões ligadas ao custo de vida, ligadas às relações laborais, ligadas à situação em que estamos a viver. E temos também o Pedro Teixeira, investigador em Economia Política e Democracia do Trabalho, que nos vai também falar de outra destas questões, sobretudo desta questão da democracia do trabalho. Vamos com ele ter uma conversa certamente muito interessante. Eu vou tentar fazer o mais possível por deixar com que eles falem e intervir o menos que eu conseguir, porque acho que é mais importante ouvi-los a eles do que ouvir-me a mim. E começava então este podcast. Está aqui alguém a fazer barulho no meu prédio, peço imensa desculpa, mas de qualquer forma começava este podcast fazendo uma pergunta à Paula, relativamente a esta situação que nós estamos a viver. Nós temos em cima da mesa a discussão do pacote laboral, temos em cima da mesa a discussão das alterações à lei do trabalho. Paulo, o que é que te ocorre dizer sobre tudo isto que estamos a ter agora com as discussões da lei do trabalho, por exemplo, em relação à questão do direito à greve, da questão da não integração de pessoas despedidas? O que é que te ocorre dizer sobre estas questões do pacote laboral? Bom, antes de mais, eu acho que é importante nós pensarmos neste pacote laboral como um pacote que é preparado em específico para destruir aquilo que é a mínima segurança e capacidade de negociação dos trabalhadores para com o patrão. Parte do pressuposto de que um empregado e um patrão têm relações iguais perante a lei, e coloca a responsabilidade de negociar os seus direitos, as suas disponibilidades, a flexibilidade do seu horário, os bancos de horas, diretamente com alguém que tem efetivamente a faca e o queijo na mão e que coloca o ónus da responsabilidade em cima do trabalhador. Quando nós falamos deste pacote laboral, estamos a falar de um pacote que retira direitos conquistados e fundamentais naquilo que é uma relação laboral. Quando falamos, sei lá, de uma situação de descriminalização do trabalho não declarado, estamos a dizer a um patrão que ele pode contratar um trabalhador, não registar esse contrato do trabalhador, pode, em casos de verificação da ACT, dizer que ia registrar o contrato naquele dia, pode reduzir a retroatividade das contribuições, que antigamente eram 12 meses e neste momento passam para 3, e transfere a responsabilidade dessa comunicação para o trabalhador, como se fosse o trabalhador que integra a empresa, o responsável por informar as instituições públicas de que agora é empregado daquele patrão. Portanto, é colocar o ónus de todas as responsabilidades naquele que é o elo mais fraco neste momento. O patrão poder dizer que pode, a todo momento, quando é visitado pela ACT, dizer à ACT: eu estava a caminho dos serviços para registrar este funcionário quando vocês chegaram aqui. Eu gosto muito dessa ideia, porque isso é basicamente uma desculpa permanente para que as coisas possam sempre ser feitas desta forma. Eu, quando sou apanhado a incumprir a lei, será que isso vai ser aplicável com tudo? Eu estava a roubar uma carteira, mas eu juro que ia já devolver. Quer dizer, será que agora vamos poder fazer isso com outras coisas? Eu gostaria mesmo de perceber isso.
Pedro, fazia também a mesma pergunta a ti em relação a esta questão do pacote laboral. O que é que te ocorre dizer? Que medidas do pacote laboral é que te parece que são essenciais a sublinhar? Enfim, o que é que tens a dizer sobre esta situação? Bom, primeiro, obrigado, João, e olá, Paula. Bem, de facto, como eu gostava de enfatizar algo que a Paula já referiu, é de que este pacote laboral assenta nesta lógica perfeitamente ilusória de que há uma simetria posicional, digamos assim, negocial, entre trabalhadores e empregadores, o que é uma construção historicamente sem pés na cabeça. Aliás, de resto, historicamente, é desse ponto de vista uma regressão, porque voltamos a concepções do século XIX e também do início do século XX, que nós pensávamos que tinham sido ultrapassadas de alguma forma no pós-guerra, e infelizmente estas posições são uma espécie de mortos-vivos, não é? Em economia política, que fazem o seu regresso com alguma força. De facto, ao mesmo tempo, e ainda de uma maneira, eu queria ressalvar aqui outro aspecto, uma das coisas também mais perniciosas nesta discussão, e isto ainda antes de ir diretamente a medidas concretas, é também todo o formato desta discussão e todo o procedimento, não é? Em que o governo, enfim, está sempre a alegar que recorreu pacientemente e diligentemente à concertação social e introduziu milhentas alterações à sua proposta inicial, todas elas vamos sabendo relativamente inócuas ou questões de pormenor, e não havendo uma transparência muito clara ou grande ou necessária sobre as medidas propostas. É sempre difícil fazer, de certo modo, este debate. Em todo o caso, eu gostaria também aqui da minha parte, já como segundo plano ao que a Paula já indicou, falar aqui da questão relacionada, por exemplo, com o banco de horas individual, não é? Mais uma vez, em si é uma ideia, é uma regressão do ponto de vista da evolução histórica, parte desta ideia de que há uma simetria posicional entre ambos. É verdade que há muitas empresas que já informalmente, especialmente as pequenas, implementam uma espécie de banco de horas informal, mas obviamente, quer dizer, esta legislação tem como um pano de fundo e um grande olho posto em grandes empresas, que são poucas no tecido económico português, mas têm um enorme poder face aos trabalhadores e até face à economia. E vai desequilibrar ainda mais, porque o que existia atualmente, já para que seja claro para toda a gente que nos ouve, as pessoas já podem trabalhar mais horas, mas isso são pagas, portanto existe um enquadramento legal para as horas extraordinárias, as pessoas podem trabalhar mais horas. Mas o que quer ser feito é a introdução de um banco de horas que permita poupanças no ponto de vista dos custos laborais à empresa. É essencialmente isto, basicamente. Portanto, do ponto de vista do trabalhador, exatamente o que é que ele ganha não é nada claro, para não dizer que não ganha nada. De resto, este é o padrão em quase todas as medidas. Tem sido apontado que, de resto, isto não é verdadeiramente uma negociação, é uma negociação. Quer dizer, normalmente uma negociação, pelo menos tenta-se que uma das partes ganhe algo e a outra também ganhe algo. Não se percebe exatamente o que é que os trabalhadores vão ganhar neste pacote como um todo. Portanto, temos o banco de horas, por exemplo, a Paula também já falou daqui da possibilidade de reintegração, algo que de resto já existe para as microempresas, mas o objetivo é alargá-la para as grandes empresas, vejam bem, não é? E, portanto, há uma série de medidas que são altamente gravosas desse ponto de vista. E agora podemos aqui, posso indicar mais algumas, mas se calhar deixar a Paula que fale da próxima, se quiser. Não, eu acho, no seguimento do que tu disseste, Pedro, há uma medida que é um direito que é dado aos trabalhadores, que eu acho absolutamente delicioso. O trabalhador passa a ter o direito a renunciar aos créditos de que seja titular perante o empregador. Portanto, eu, em qualquer momento do meu processo de despedimento, posso dizer ao meu empregador que não quero que ele me pague o que me deve. Por exemplo, as horas de formação que eu não fiz, os subsídios de férias. Portanto, eu tenho direito a renunciar aos créditos, que acho que é um E quem direito... nunca, não é? Quem nunca fez isso? Exato. De facto, acho que existe aqui uma... Portanto, é um pacote que o único direito que dá aos trabalhadores é
efetivamente se tornarem cada vez mais precários, cada vez mais frágeis, cada vez mais incapazes de resistir à ofensiva aos seus próprios direitos, e que lhes retira até portanto, as capacidades mínimas que tinha de resistência. Portanto, são proibidas as entradas de sindicatos e reuniões com sindicatos em empresas que não tenham sindicalizados, portanto, não têm também, nunca mais vão ter, porque o sindicato não pode ir lá. Portanto, o direito à greve e à alteração aos serviços mínimos permite que, neste momento, se houver uma greve, efetivamente ninguém note que está a acontecer uma greve, porque, quer dizer, como nós retiramos as necessidades sociais impreteríveis, portanto, já não há serviços mínimos num hospital ou nos transportes, há serviços mínimos em todo lado. Eu posso decidir no meu café, que é essencial o meu café estar aberto, porque os vizinhos vão lá tomar café e se não estiver aberto, portanto, não há café para eles. Portanto, esta alteração, estas pequenas alterações ao direito à greve, ao sindicalismo, às reuniões de trabalhadores, até ao trabalho, portanto, ao contrato coletivo de trabalho, são a destruição daquilo que é o direito laboral. Aliás, deixa de haver um direito laboral, um código de trabalho, passa a existir uma amálgama de direitos para o patrão, se quisermos assim. Permite-me relançar a discussão em torno de um tema que o Pedro estava a falar antes de nós começarmos a nossa gravação, que era um dos temas que lhe interessa no quadro de investigação que ele desenvolve. Porque é muito interessante nós vermos este quadro em que nos dizem que isto é, enfim, nós estamos a lidar com pessoas que se definem a si próprias como sendo liberais, como defendendo a liberdade de contratualizar, a liberdade de negociar, a liberdade de nós conseguirmos chegar às melhores condições possíveis discutindo com a nossa entidade empregadora. Para eles a base é essa, aliás, eles discordariam veementemente de vocês de que há aqui uma desigualdade entre patrão e empregador, porque qualquer funcionário de qualquer empresa pode a todo momento ir para qualquer empresa que ele bem entender e pode escolher condições melhores se não gosta daquelas que tem. Agora, quando esse funcionário quer juntar-se com os outros funcionários, também livremente, o direito de associação é um direito reconhecido por qualquer liberal à face da terra. Ele quer juntar-se com os seus colegas da mesma profissão, para coletivamente irem junto da sua empresa ou da confederação patronal do setor, dizer, nós todos queremos ter estas condições, não é o Zé, não é o Manuel, não são os trabalhadores individualmente considerados, é o conjunto dos trabalhadores deste setor que quer ter estas condições, todos os entraves são colocados. Não pode haver reuniões sindicais, não pode haver greves sem serviços mínimos com as condições absolutamente inacreditáveis que a Paula acabou aqui de apresentar, ou seja, nós somos todos pela liberdade e pelas amplas liberdades de associação e pela possibilidade das pessoas negociarem com a sua entidade patronal nos termos e no tom que bem entenderem, até as pessoas decidirem que vão negociar coletivamente e organizadas em sindicatos, aí já não queremos, aí pomos todos os empecilhos pelo caminho. E isto leva-me a perguntar uma coisa ao Pedro, que depois a Paula, evidentemente, se quiser agarrar esta deixa, por favor, é sempre um prazer ouvi-la, mas isto demonstra para mim, mas diz-me o que é que tu achas sobre este assunto, que em matéria de democracia no local de trabalho, este pacote laboral está muito longe de a garantir e, aliás, o que me parece é que a lógica que nós temos tido nos últimos anos é de liquidação dessa mesma democracia nos locais de trabalho. O que é que tu achas? Sem dúvida. Eu acho que este pacote laboral explicitamente nada diz ou não trata da questão da democracia no trabalho, implicitamente coloca entraves a qualquer ensejo que tenhamos em aumentar o nível de controle que os trabalhadores têm sobre as tarefas que desempenham nas empresas, aliás, de resto, sobre a orientação geral das empresas. Era uma velha ambição também em vários setores, na Europa, historicamente, que os trabalhadores não era só poderem dizer como é que eles desempenham o seu trabalho, é que eles pudessem ter uma palavra a dizer na orientação da empresa, decisão sobre que bens produzir, como produzi-los, em que modalidades, e tudo isso, enfim, é um projeto que historicamente foi definhando, é verdade, é um projeto ao qual eu, talvez com alguma ingenuidade académica me dedico,
ao qual me dedico, mas que infelizmente não encontramos qualquer respaldo nesta proposta. O que encontramos são justamente como vocês já referiram, aliás, como também a Paula referiu em relação, não sei se foi a Paula ou o João agora, em relação à sindicalização, coloca entraves, porque evidentemente a sindicalização é uma das formas historicamente mais consolidadas e bem conhecidas de tentativa, apesar de tudo, democratizar a esfera do trabalho. Mas, João, acho que aquilo que estavas a referir entronca aqui num problema que até é mais antigo e mais vasto, até mais conceptual também, que é alguns diriam, um casamento feliz entre democracia e liberalismo, e daí a popularidade que eu acho exagerada do conceito de democracia liberal. Eu acho, enfim, uma contradição nos termos, mas a verdade é que democracia e liberalismo sempre tiveram, no mínimo, uma relação muito complicada. E houve vários momentos em que, quando o liberalismo se viu ameaçado, decidiu pôr a democracia de lado, não é? E, portanto, eu costumo dizer, e aliás também colegas meus, que uma das coisas mais gravosas também da ausência de democracia dentro das empresas e no setor do trabalho é de que, objetivamente, nós queremos todos dizer que somos democratas e somos cidadãos na sociedade como um todo, portanto exercemos o nosso papel democrático quando vamos votar, quando nos associamos a outros, João, como tu disseste, em associações, em clubes e tudo mais, mas depois chegamos às empresas e são uma espécie de microditaduras. A vida da empresa, no fundo vivemos em democracias na qual boa parte do nosso dia-a-dia está regido por ditaduras internas, digamos assim, que são as hierarquias das empresas e o método de funcionamento interno. Para além disto, eu digo mais, e colegas meus também, as empresas acabam por se tornar escolas da produção de um pensamento não democrata. É muito difícil uma pessoa conceber que uma pessoa passe 8, 10, 12 horas por dia num ambiente que é essencialmente não democrático e depois sai fora daquela porta e pensa, agora vivemos todos em democracia fora das portas fechadas da autoridade do patrão. E, portanto, eu acho que também assenta um pouco nesta ideia, este antigo desejo de tentar, apesar de tudo, democratizar as empresas, mas de facto é muito difícil. Há diferentes formas de o fazer, podemos falar um bocadinho mais à frente acerca disto. Os sindicatos historicamente são a dela, embora eu deva dizer que os sindicatos, mais do que terem, e aliás, muitas vezes os sindicatos tiveram uma relação complicada com estes projetos de tentar democratizar as empresas internamente, os sindicatos, mais do que estarem focados na democratização interna das empresas, estão focados, e bem, parece-me, no aumento da capacidade negocial coletiva dos trabalhadores enquanto classe face aos empregadores. É uma coisa ligeiramente diferente e às vezes gerou tensões. Mas, de facto, enfim, aqui não há nada tendente a isto, o que é muito infeliz, de facto. E agora, para voltar um bocadinho aqui ao pacote laboral, porque eu não só na minha investigação, mas agora saltando fora da minha investigação, que não tem que ocupar aqui o lugar central do que eu estou a falar, mas também na minha atividade política, eu gosto de ter sempre um pé nos conceitos políticos e um pé nos conceitos económicos. E outra coisa que eu acho incrível neste pacote laboral é também o timing, ou o sentido de oportunidade deste pacote laboral. Historicamente, e houve vários momentos neste sentido, quando a direita, ou os partidos de centro-direita até à direita, os partidos liberais, decidiram liberalizar, flexibilizar, como eles dizem, as relações laborais, pelo menos em vários desses momentos, eram em momentos de crise em que havia um alto nível de desemprego. Pelo menos havia uma espécie de racionalidade minimamente aceitável, rejeitável, claro, mas minimamente aceitável, de que, bom, há muito desemprego, a única solução é flexibilizar para trazer algumas pessoas para o mercado de trabalho. Mas Portugal vive agora, objetivamente, uma situação quase de pleno emprego. A direita gosta muito de usar a palavra ideologia como se fosse uma palavra suja, uma coisa que os outros fazem que nós não fazemos. Mas esse é o projeto mais ideológico que eu tenho visto em relação ao Código de Trabalho nos últimos anos, porque houve outros que pelo menos foram em cima do joelho. Vamos tentar aqui enfrentar a crise de 2011, 2012, havia muito desemprego. E este é mais um aspecto, acho, perverso, de resto, neste pacote laboral. Trocando umas ideias.
sobre esta questão da democracia do trabalho para acrescentar, e já agora eu fazia-te uma pergunta sobre um tema que eu acho que te vai ser muito caro, porque quando foi apresentada esta história do pacote laboral, nós tivemos algumas questões especificamente sobre direitos das mulheres. Eu estou-me a lembrar da questão do luto gestacional e tudo isso. Aquilo parecia-me, falando em ideologia, não é? Parecia-me ideologia de género, mas ideologia de género do ponto de vista da reação, não é? Como uma espécie de criar um mundo onde o lugar das mulheres parece que não é na esfera do trabalho, parece que é um pouco fora dele. Não sei se queres falar sobre esse assunto ou continuar a elaborar naquilo que o Pedro estava a falar. Enfim, diz coisas, é sempre um prazer ouvir-te. Eu acho que há muitos pontos marcadamente ideológicos e marcadamente de acrescento de vulnerabilidade a grupos específicos. A questão de género é uma delas, portanto, estamos a limitar a licença de amamentação a 2 anos, com comprovativo médico, que honestamente, portanto, a minha filha tem 4 anos e eu ainda amamento. Portanto, eu neste momento não sei se teria que ir ao médico, levar a minha filha, pô-la na mama e dizer, está a ver? Portanto, não faço ideia o que é que se pretende com este comprovativo médico, nem sei como é que se faz. Para além disso, estamos a falar de outras questões que, não só para uma mulher, mas sobretudo para uma mulher, devem ser muito dolorosas. Nunca me aconteceu, mas eu imagino que em situação de aborto, ser obrigada a ir trabalhar no próprio dia ou ter que pedir uma licença especial, que depois não é remunerada porque deixa de haver licença de luto, deve ser uma violência indescritível, portanto, emocionalmente e fisicamente, não é? Porque há aqui questões físicas associadas. O que é um paradoxo bastante interessante, se nós virmos que foi a Parlamento, por exemplo, o direito à licença de luto, porque nós eutanasiamos o nosso cão. Portanto, nós estamos a retirar a licença de luto a uma mulher que tem uma perda gestacional e a dar licença de luto a uma pessoa que foi eutanasiar o animal de estimação. E reparem, eu tenho um gato e tenho um cão e vai-me custar muito se algum dia isso acontecer. Mas não é a mesma coisa. Não é de toda a mesma coisa. Há outra coisa que nós retiramos aos pais neste processo, que é o direito ao trabalho flexível para filhos com menos de 12 anos ou em situações em que a criança tem doença crónica ou deficiência. A fixação deste trabalho flexível é uma coisa que passa a atender às necessidades da empresa e não às necessidades do trabalhador ou da trabalhadora que efetivamente tem uma situação concreta que é um menor a cargo. O trabalho por turnos mantém-se, o trabalho noturno mantém-se e o trabalho ao fim de semana mantém-se para pessoas com responsabilidades familiares. Portanto, nós temos um governo que ideologicamente diz estamos a falhar a nível de natalidade, temos uma população envelhecida, ao mesmo tempo que retira toda e qualquer possibilidade e direito às famílias de trabalharem e efetivamente contribuírem para essa natalidade. Mas não é só isso. Quando nós falávamos há bocado da descriminalização do trabalho não declarado, nós temos um governo que diz que os imigrantes têm que vir para Portugal e têm que trabalhar e de acordo com as nossas leis, de acordo com portanto, integrar-se naquilo que são a forma como nós organizamos a nossa democracia. E o que estamos a abrir porta é a que eles possam entrar, trabalhem indefinidamente, até que eventualmente haja uma ACT que se desloca ao local e o patrão possa dizer que ia registá-los hoje mesmo. Portanto, estamos a veicular uma exploração laboral legal. Mas estamos a fazer outras coisas. Estamos a reduzir as cotas de deficiência, de pessoas com deficiência, de 60% atestado multiusos para a contratação, para 33%. Portanto, temos pessoas com 33% de atestado, portanto, em atestado multiusos, que vão necessariamente passar à frente, cumprindo a cota, de pessoas que têm 60% de atestado multiusos. E ainda há mais uma coisa quando nós falamos destas desigualdades e destas minorias. Neste momento, nós permitimos que haja um corte para metade das horas obrigatórias de formação,
Portanto, são 40 horas, nós estamos a cortá-las para 20. Ao mesmo tempo que o nosso governo diz, queremos contratar trabalhadores qualificados, não queremos imigrantes desqualificados, queremos que venham os trabalhadores qualificados da Europa, mas estamos a desinvestir na formação dos nossos próprios trabalhadores. Eu aqui, já agora, desculpa, João, se deixares, eu aqui ia só acrescentar que isto também mostra, de certo modo, uma certa dificuldade neste debate, neste momento, é que houve algumas pequenas alterações. Eu acho que agora, portanto, aquilo que o Governo aprovou em Conselho de Ministros, que vai discutir, aliás, já começou ontem, penso eu, no Parlamento, inclui algumas pequenas alterações, por exemplo, em relação à formação, afinal passa para 30 horas, enfim, são tudo alterações cosméticas, a tendência mantém-se. Eu penso nos principais os pilares, as tendências mantêm-se, eles podem refinar aqui e ali. Eu penso que se eu quiser ser, uma pessoa às vezes pergunta se deveria ser, mas se eu quiser ser justo e encontrar alguma coisa positiva na outra parte negocial, diria que foi a dada altura, eu não sei exatamente como é que está agora na versão aprovada em Conselho de Ministros, mas acho que houve como a aceitação de sendo implementada a não integração, portanto, a possibilidade de não integração das pessoas despedidas ilicitamente, que isso vinha associado a uma compensação maior, portanto, relativa a mais dias por ano de trabalho. É das poucas coisas que, apesar de tudo, poderia dizer-se que haveria aqui uma troca, mas é mesmo muito limitado. E agora a Paula até referiu com detalhe outras medidas bastante gravosas como um todo. Ao mesmo tempo, outro aspecto que eu gostava de referir, acho que nós podemos e vamos ao longo desta conversa, vamos elencando algumas destas propostas, as que são piores, as que são, enfim, mais relevantes do ponto de vista económico. Não falámos muito ainda desta questão do outsourcing, não é? Da possibilidade de após um despedimento coletivo, recorrer ao outsourcing para as mesmas funções, não é? Isto, de resto, se não estou em erro, foi uma proibição que foi introduzida no governo anterior, penso que na sequência da agenda do trabalho digno, e agora querem reverter isso, não é? Mais uma vez, é algo que eu penso, do ponto de vista dos trabalhadores, é inaceitável e encaixa numa lógica profundamente neoliberal, que é de amedrontar os trabalhadores e amedrontar e fazê-los ver que as suas possibilidades reais de alguma luta efetiva pelos seus direitos estão sempre em xeque face às necessidades de eficiência e de produtividade, supostamente, das empresas. Mas é também aqui que eu acho que nós devemos dizer algo. Eu acho que nós não devemos simplesmente ater-nos a uma discussão sobre direitos, embora ela seja central, ela é completamente central. Eu não quero fugir dela. Mas eu acho que devemos dizer coisas sobre produtividade também. É que eu acho que há muita evidência em economia política designadamente, que coloca em causa esta lógica de que estas medidas são positivas do ponto de vista do contributo para a produtividade das empresas e para a riqueza nacional. Pelo contrário, aliás, continua aquela lenga-lenga de que o Código Laboral português é muito rígido, o mercado laboral português é muito rígido, e depois, claro, usam-se sempre métricas à la carte. Surge sempre uma métrica qualquer que vem dizer que nós somos o terceiro país, o segundo país da OCDE com maior rigidez. Depois vai-se ver a letra fina e é em relação a um aspecto apenas, e como o Código Laboral tem montes de aspectos, que esse ranking é produzido. Portanto, esses rankings devemos sempre vê-los com imensa precaução. Mas o que eu queria aqui salientar é que ao longo dos anos tem sido apontada essa rigidez como... Eu lembro-me de estar, de resto, eu licenciei-me em Economia na Nova, um dos bastiões deste tipo de pensamento, há que dizer, e lembro perfeitamente, isto já foi, infelizmente, há alguns anos, lembro perfeitamente de haver professores que elencavam estudos a falar, uau, o mercado laboral americano, a América cresce tanto, é uma economia tão robusta porque as pessoas vão de Chicago para Nova York e vão da Flórida para Detroit e aquilo é incrível, as pessoas estão ali ao Deus dará do ponto de vista laboral. Então temos que replicar isto cá, que as pessoas cá não podem, as empresas não podem, como não podem despedir, não podem contratar, era a lógica naquela altura. Não vou especificar quanto, para não se perceber com o velho que eu sou.
é uma lógica que já não faz sentido, porque houve, desde então, aliás, nos últimos 30 anos, várias rondas de flexibilização da economia portuguesa. E não foi por causa disso que a economia portuguesa disparou. O Código Laboral português é hoje mais flexível, bastante mais flexível do que era nos anos 80. E não é por causa disso que Portugal passou a produzir imenso. Porquê? Porque aliás, ainda hoje em dia, o governo, o Luís Montenegro, o primeiro-ministro, ontem, em vários discursos, e os restantes membros estão sempre a fazer esta ligação entre o crescimento económico e a flexibilização laboral, ou o Código Laboral. Ou nós alteramos o Código Laboral, ou não passamos a ser para torta do ponto de vista do crescimento. Mas o nosso principal, aliás, muitas vezes dito em inquéritos aos empregadores, um dos principais constrangimentos das empresas portuguesas é o acesso ao capital, é inovação e investigação, portanto, mais dinheiro em inovação e investigação, identificar setores mais produtivos do que outros, o que nós vamos aqui assistir claramente, quando o governo não quer dizer que estratégia é que tem do ponto de vista económico, é que os setores que são mais intensivos do ponto de vista laboral e que são menos produtivos, por exemplo, o turismo e afins, claro que vão ter ainda um bónus aqui. E, portanto, ainda damos mais incentivos para ter uma economia mais atrasada. O que nós precisávamos era algo completamente diferente. Era de uma identificação de setores estratégicos, e em si não é... Todos os países fazem isto. Aliás, de resto, eu costumo dizer que eu acho que isto é prova que uma das provas que o neoliberalismo internacionalmente está um pouco a morrer, mas cá continua com alguma força. Esta retórica é uma coisa incrível. Todos os países desenvolvidos identificam estratégias, identificam setores e depois fazem profundos investimentos públicos nesses setores, incluindo os Estados Unidos, já agora. O Japão faz isso, a Alemanha faz isso, os países nórdicos também fazem isso. E em Portugal, o foco do governo é o quê? É enfraquecer a posição negocial dos trabalhadores, como se isso fosse depois uma solução mágica para o crescimento económico. Não é, não vai ser. E depois, mas entretanto o mal está feito, isto é, as alterações ficam feitas e depois torna-se muito difícil de as reverter. E isto eu acho que também é algo que as pessoas têm de discutir, especialmente economistas. Eu lembro-me sempre uma ideia que eu volta e meia tenho pensado nela e já ouvi várias pessoas a falar dela também, que existe esta acusação de que a esquerda, sobretudo determinados setores da esquerda, têm uma cassete. Nós estão permanentemente a falar das mesmas ideias, da mesma forma, com as mesmas palavras. E eu coloco-me muitas vezes a pergunta se falarmos permanentemente da rigidez do Código de Trabalho, da necessidade da flexibilização, de algumas coisas que foste falando aqui durante a tua intervenção também, que são ensinadas nestas universidades das faculdades de Economia da Nova e nos MBAs desta vida e por aí fora, quer dizer, isso é a cassete do neoliberalismo, isso é a cassete da direita, quer dizer, a conversa liberal hoje em dia é muito mais cassete do que algum dia terá sido a defesa dos trabalhadores e dos direitos laborais, etc., em qualquer esquerda que nos passe pela cabeça. Isto é uma coisa absolutamente fanática, porque, como tu disseste e com razão, a haver alguns contextos que são altamente discutíveis do ponto de vista técnico, em que estas coisas possam ser aplicadas, nós não estamos num contexto desses. Aliás, pelo contrário, não há nenhuma razão a não ser ódio classista contra quem trabalha, ódio classista contra quem é pobre, para aplicar medidas de desregulação no mercado laboral, tal como as coisas estão neste momento em Portugal. E falando de ódio, acho que está na fase de começarmos a discutir. A Paula está a subir, porque ela gosta muito quando eu faço estas associações de ideias. Mas talvez não fosse pior ideia começarmos a entrar na parte em que discutimos como é que a gente lida com tudo isto. Quer dizer, nós temos do lado lá um conjunto de pessoas que estão ávidas de nos fazer mal a todos nós, de destruir as nossas condições de trabalho, de nos colocar numa situação cada vez mais precária. Falava-se há pouco da questão do trabalho em outsourcing, não é? Das empresas de trabalho temporário. Quer dizer, nós estamos a assistir à proliferação disso por toda a parte e de setores cada vez maiores com pessoas a trabalhar nessas condições ou em condições precárias de que natureza sejam. E eu acho que é tempo de pensarmos como é que conseguimos contrabalançar isso. É interessante também notarmos, e com isto calmo, que o governo, ao longo deste processo todo, foi dizendo várias coisas e deixando de dizer várias coisas, porque foi percebendo também ao longo do processo que as ideias que estava a apresentar são impopulares. Ora, se as ideias são impopulares, isso quer dizer que nós não estamos assim tão desgarrados das pessoas e a falar numa língua estranha quando falamos de direitos laborais. As pessoas, se calhar, estão abertas a ouvir isso, mas como é que isso chega às pessoas? Algum de vocês quer começar? Algum de vocês quer pegar nesta ideia? Eu acho que durante todo este processo de discussão do pacote laboral nós vamos tendo medidas desgarradas, algumas delas eu fui apontando aqui para conseguir
orientar aquilo que ia dizendo, mas a verdade é que ninguém conhece o pacote laboral em si. As medidas de que nós estamos a falar são medidas que foram sendo soltas, não sei se para medir a popularidade do pacote, se para criar alguma sobrealteração das pessoas para passarem, para discutirem outros temas que lhes eram mais caros, não sei se pura e simplesmente para criar uma dinâmica de contestação em que eles consigam, de algo, eles, entenda-se, o governo, consiga fazer uma coisa que normalmente fazem muito bem, que é dizer, nós estamos nesta posição porque os trabalhadores, ou porque os sindicatos, ou porque basicamente não deixam o Luís trabalhar. Mas a verdade é que sempre que o Luís está a trabalhar, está a destruir a força daquilo que são os trabalhadores, das leis que protegem as mães, as famílias, portanto, as minorias. Portanto, sempre que o Luís está a trabalhar para destruir aquilo que é a mínima coesão social e capacidade de resistência a uma economia, a um custo de vida, a um custo de habitação que é cada vez mais fraturante e cada vez mais destruidor da população, porque a realidade é que neste momento eu não consigo entender como é que nós, pessoas que habitam em Portugal, conseguimos sobreviver. Portanto, nós pagamos 900 euros, e estou a ser simpática, por um T0, e nós ganhamos de ordenado mínimo 920. Portanto, com aqueles 20 euros, o que é que as pessoas... E trabalhamos 40 horas por semana se não trabalharmos mais, e agora com o banco de horas ninguém sabe, não é? Portanto, como é que nós sobrevivemos neste país? Eu acho que a questão é essa. E quando dizem que a culpa é sempre dos outros e nunca do governo, eu não consigo entender como é que muita gente diz o Luís tem razão. Posso? Força. De facto, este slogan do Deixem o Luís Trabalhar é algo que tem um lastro histórico, não é? Na direita. Quando a direita, em Portugal, em vários momentos históricos, também com o Cavaco Silva, quis posicionar-se como portanto, a verdadeira força reformista e modernizadora da economia e sociedade portuguesas. Isso em si merecia já agora uma sessão de discussão à parte, quase, perceber até historicamente por que razão é que o Cavaco Silva conseguiu duas maiorias absolutas. Isto é, enfim, é uma discussão interessante. Mas voltando agora aqui ao que eu estava a dizer, agora a Paula referiu algo que eu acho, e João, antes de ir um pouco mais diretamente àquilo que tu perguntaste, o que é que deve ser feito, não é? A velha e sempre atual questão. Eu queria aqui falar sobre algo que a Paula falou, tentar dar alguma explicação para este paradoxo que nós vivemos em várias economias, não só na portuguesa, e que também tem explicado às vezes alguma certa dificuldade de certos setores, vou dizer, pelo menos nominalmente, de centro-esquerda, em perceber o que é que devem fazer do ponto de vista de economia política, que é olham para as grandes variáveis, o crescimento económico, a inflação está controlada, o crescimento económico não é mau em Portugal. Aliás, Portugal, se não estou em erro, desde 2019, não sei se de 21 ou 22, tem crescido acima da média europeia. Portanto, tem estado num processo real macro, digamos assim, de convergência. E, no entanto, as pessoas têm mais dificuldades hoje do que há 10 anos em pagar a renda, embora, enfim, do ponto de vista do emprego, a situação não é muito má, mas têm mais dificuldade em pagar a renda porque os preços da habitação subiram muitíssimo, os salários não sobem tão rapidamente quanto deveriam, embora tenha havido alguma recuperação. O que é que se passa aqui? E, de facto, uma das coisas que eu acho que se passa é uma certa desadequação do ponto de vista até do pensamento económico
à esquerda, e designadamente à esquerda que até hoje tem tido mais acesso ao poder, que é o centro-esquerda, em relação ao que fazer e a como analisar uma economia. Há uma certa obsessão em ver as grandes variáveis que são relevantes e uma certa dificuldade em perceber que, dependendo da forma como o fator de trabalho está organizado, como a distribuição desses rendimentos é feita, e há uma componente muito grande e crescente que foi para o setor, para o fator capital e não para o trabalho, as desigualdades a crescer, quando as variáveis da desigualdade nunca se tornaram, ainda hoje tem alguma dificuldade em tornar-se o centro do debate. Ainda hoje, nós estamos em 2026, com toda a literatura, com toda a evidência que nós temos do crescimento das desigualdades, da enorme dificuldade das classes médias e médias baixas em fazer face às suas despesas, e ainda em Portugal, por exemplo, está sempre um bocadinho atrasado nestes debates, devo dizer, ainda vemos um discurso muito focado no crescimento económico, na produtividade, no crescimento económico, e de facto nós temos que enfatizar mais que isso também não chega, e pode muitas vezes explicar porque é que há um mal-estar quando algumas variáveis, aliás, foi de resto uma coisa que a administração Biden não conseguiu compreender. A administração Biden olhava para o papel e dizia: nós devíamos ganhar esta eleição, mas por uma grande margem, porque a economia estava a crescer, a economia americana cresce muito acima da economia europeia. Os salários, há hoje em dia relatos de que há pessoas, por exemplo, em Nova Iorque, em posições de assistência à direção, de secretariado, que ganham tanto como executivos, como especialistas em medicina em Londres. Os salários nos Estados Unidos, o poder de compra dos americanos disparou, e no entanto o Trump ganhou. Porquê? Porque muitas vezes, ao observar estas variáveis, não vemos justamente o que a Paula estava aqui a referir, que é a situação concreta das pessoas que não conseguem fazer face aos bens essenciais. E um legislador ou governos que não procuram, e aqui eu invoco sempre uma pessoa que, enfim, me influencia muito, o Carlo Polanyi, o conceito de proteção, ou seja, governos que não protegem os trabalhadores, que não alcançam estabilidade e segurança social através do limite e do controle dos mercados, e não da sua expansão, que é o que os neoliberais querem. E, portanto, nós precisamos de resgatar, eu acho, pelo menos teoricamente, este discurso. Isto ainda, João, antes da pergunta mais essencial até que tu fizeste, é o que é que devemos fazer, que eu também tenho algo a dizer sobre isso, mas não sei se agora a Paula quer pegar por aí ou... Eu queria só acrescentar que, portanto, uma coisa que tu disseste, que é, quando nós falamos de proteção ou da falta dela, a realidade é que essa é a função do governo de um país, é proteger a sua população. Se o governo não faz isso, portanto, há um contrato social que não existe, e para que é que nós temos um governo então? Então não precisamos, nós autogerimos a nossa relação laboral e o nosso dia-a-dia. Portanto, a realidade é essa, o governo abdicou da sua função. Trocando umas ideias. Quando a Paula fez a pausa dela, eu só disse: serve para quê? Porque realmente é isso, quer dizer, quando o governo não protege as pessoas, qual é o ponto de ele existir? Continua, desculpa, não, só queria mesmo dizer isto. Sim, ia dizer, e já agora, já que comecei aqui por falar no Polanyi, acho que mesmo que o conceito de duplo movimento de Polanyi é muito útil, não é? Ele diz bem periodicamente o que acontece, isto é um longo processo histórico, as forças liberais, num primeiro momento, procuram expandir os mercados, torná-los, por exemplo, a criação do mercado nacional. Por exemplo, os países, no fundo, aboliram as taxas aduaneiras entre cidades. Uma pessoa, quando saía das portas de Benfica, por exemplo, saía de Lisboa, ou queria entrar em Lisboa, tinha que pagar uma taxa. Não é? Isso foi tudo abolido. Isso foram mercados que foram criados há séculos. Cada vez que isso aconteceu, de acordo com o Polanyi, isso gerou uma espécie de desarranjo social, e a história um bocado infeliz e ao mesmo tempo necessária de boa parte da esquerda tem sido a de, em cima do joelho, contrariar estes efeitos perniciosos e perversos da expansão dos mercados e do liberalismo, ou neoliberalismo em si. Mas, como eu disse, sempre um pouco em cima do joelho, mesmo quando foi bastante bem feito, aliás, de resto, em alguns países. Mas, para não falar dos momentos em que já não o faz, atenção, já não o faz, quando o que tenta fazer é, e vou usar a palavra que tu usaste, é a gestão diária. Já nem é uma espécie de contramovimento a dizer agora que o mercado expandiu-se, nós agora vamos pô-lo sob controle. Não, é uma espécie de microgestão diária do capitalismo, com mais um subsídio aqui, mais um
uma proteçãozinha da segurança social ali, que, claro, é melhor do que nada, mas que efetivamente mantém a tendência de fundo, não é? Isto também tem que entronca numa enorme falta de capacidade e frustração prática da esquerda, historicamente, desde a queda do Muro de Berlim, de resto. Penso que historicamente não estou errado nisto, não é? A terceira via não conta. Mas sim, e portanto isto é mesmo importante, este aspecto. Agora, indo, João, em direção à questão até mais concreta e prática que nós tínhamos, eu gosto sempre de começar por ser realista no diagnóstico. Acho que os trabalhadores, nós todos estamos sempre, e nesta situação, novamente, numa posição difícil, efetivamente difícil. Em Portugal, em concreto, porque também no Parlamento há uma ampla maioria de direita, essa é a verdade, que nós procuraremos alterar no futuro, mas essa é a verdade substancial no momento. Existe depois um lado mediático e comunicacional, um ecossistema comunicacional e mediático adverso, neste momento, a estas ideias. Basta ver os canais de televisão. Nós sabemos que Portugal é um país que consome bastante televisão, mais do que outros países do centro europeu, e basta ver o cortejo diário de comentadores, muitas vezes com enorme desequilíbrio. Aliás, hoje em dia há programas de comentário integralmente compostos à direita, em vários canais. E isto tem um enorme peso em Portugal. Há um trabalho diário, constante, uma água que corre, que cai, atravessa o moinho e que torna muito complicada esta nossa missão. No entanto, claro, nunca devemos abdicar dela. É aqui que entra, sem dúvida, não falámos sobre ela, a greve geral. É sempre a última arma, instrumento do último recurso da parte dos trabalhadores, ou um dos instrumentos. Haveria outros, mas numa sociedade democrática com procedimentos e pacificada, este é o instrumento por excelência. E agora aqui, claro, depois entramos também numa componente, mais uma vez, comunicacional política. Eu acho que é interessante, se puder agora notar sobre isto, notar algo sobre esta questão. Ao contrário, embora tenha havido também um grande trabalho de sapa ideológico-comunicacional nos últimos anos para colocar em causa a greve em si, de resto, indo de encontro depois, ou melhor, desembocando nestas propostas de alteração dos serviços mínimos, do entendimento de serviços mínimos, para incluir o setor alimentar, porque são uma coisa sem... uma fábrica de batatas fritas, não podia parar, enfim, não se percebe bem onde é que isto ia chegar. Embora tenha havido este trabalho todo, é interessante ver, parece-me, como as sondagens recentes, ou os estudos de opinião recentes, mostram que, apesar de tudo, a maior parte da população tem uma visão positiva, não só dos sindicatos, como também da greve geral. Portanto, apesar de tudo, há aqui alguma esperança. Apesar desta barragem permanente ideológica, acho que há aqui alguma esperança. Agora, nós sabemos que a greve geral é muito mais efetiva quando ambas as confederações patronais, digamos, a caucionam e a apoiam, não é? E não acontecendo isso, é mais complicado. Rápidas. Desculpa, Paula, diz senão... Ok, eu já estou a palavra. Em primeiro lugar, vocês disseram aliás, foi a Paula que falou sobre a questão das famílias e das mães, e é muito interessante nós pensarmos que estamos a falar de um setor do espectro político, não é? De uma direita que fala muitas vezes da questão da família e da necessidade de proteger a família e de garantir que a família... Bom, e depois são as mesmas pessoas que asseguram que as famílias têm salários baixos, asseguram que as famílias não têm casas porque não podem pagar rendas e também não têm provisão pública dessas mesmas casas, e portanto fica estranho como é que se defende a família garantindo que ela não tem condições materiais para sobreviver e para existir. É sempre interessante. Depois também falaram da questão de deixar o Luís trabalhar. Eu não me importava deixar o Luís trabalhar se fosse com contrato a prazo, se fosse com salário mínimo, se fosse a recibo, se fosse fácil despedir o Luís, porque é difícil, a gente quer despedi-lo e ele está aparentemente agarrado ao lugar. O Código Laboral é muito rígido para o Luís e acho que deveria ser menos rígido no caso específico do Luís. Mas, João, desculpe interromper, não nos podemos esquecer que o Luís também trabalha sempre na sua empresa.
Pois, isso é interessante, porque ele é o dono de uma empresa também, que é a Spinum Viva, e a gente tinha muito para discutir sobre a história da Spinum Viva e dos casinos e disto e daquilo. Mas, e já agora, antes de dar a palavra à Paula, e acho que é um bom alinhamento para depois para a intervenção dela. De facto, é verdade, nós temos uma maioria de direita neste momento, uma amplíssima maioria de direita, talvez não, a maior maioria de direita que já tivemos. A direita tem 2/3 do Parlamento, pode fazer uma alteração constitucional amanhã, se assim o entender. E, contudo, nós observamos na negociação do pacote laboral e na apresentação do pacote laboral real medo na apresentação de determinadas medidas por um governo que não tem nenhum motivo para ter medo de apresentar o que quer que seja. Ele apresenta no Parlamento e a medida passa, pelo menos em tese. Só que depois também começamos a ver, não a direita, mas a extrema-direita, o Ventura, a ter uma posição, toda a gente se lembra qual era o programa do Chega quando foi fundado em matéria laboral e em matéria de direitos sociais e tudo isso. E, no entanto, nós estamos a ver que neste momento a probabilidade existe do pacote laboral não passar no Parlamento porque o Ventura está a encolher-se e está muito vacilante sobre como é que vai votar este pacote laboral, ao contrário do PSD, que está fechado com o Montenegro, ao contrário da Iniciativa Liberal, provavelmente aquilo que mais quer é que se vá ainda mais longe do que aquilo que o Montenegro algum dia possa propor, ao contrário do Passos Coelho, que veio com o seu chicote ainda ontem dizer que é preciso andarmos mais depressa e não percebe estas pessoas que são, eu não vou usar a palavra que ele utilizou, mas em todo o caso estas pessoas que não têm princípios e não têm caráter. Não obstante termos toda esta pressão também mediática, também dos comentadores, a verdade é que na hora H, quando é preciso de facto levar ao Parlamento as medidas para elas serem aprovadas, nós vemos hesitação. E nós vemos pessoas que, quando há a possibilidade de haver uma greve, de haver um protesto e de haver qualquer coisa demasiado impopular na sequência daquilo que eles apresentam, não avançam de peito feito. Aliás, pelo contrário. E, portanto, isto leva-nos a concluir, e com isto dava a palavra à Paula, nós temos margem de manobra, nós temos por onde caminhar. Nós não estamos completamente isolados e num beco sem saída. Paula, força. Bom, o Pedro há bocado disse uma coisa engraçada, ou que eu achei particularmente engraçada, que foi nós neste momento estamos num momento de comunicação política bastante peculiar e bastante difícil para aquilo que é encarado como a esquerda, que há comentadores que são todos de direita, que há disseste tu, na Assembleia da República temos 2/3 é de direita. A verdade é que mesmo quando havia comentadores de esquerda, eu compreendo que neste momento estamos num momento mais difícil, particularmente difícil, mas a verdade é que mesmo quando havia comentadores de esquerda, a nível de comunicação política, nós estivemos sempre fragilizados. A comunicação que é feita não é para as pessoas, não é para apelar às pessoas, não é simples, não é. Portanto, não existe. Eu não sei qual foi o momento histórico a que tu te referiste quando disseste que houve uma altura em que estávamos melhor, mas a verdade é que nós não. Há pequenas nuances de melhorias, mas nós nunca estivemos bem. A comunicação que é feita é uma comunicação difícil e que não apela à mobilização. Portanto, quando nós falamos de como é que nós enfrentamos estas ofensivas, a realidade é que nunca ninguém parou, olhou para a população e disse: o país só existe porque vocês existem. Se vocês deixarem de pagar transportes, se vocês pararem todos de trabalhar amanhã, se vocês deixarem de pagar os supermercados, todos juntos, ao mesmo tempo, quer dizer, é um ensaio sobre a lucidez do Saramago, não é? Nunca ninguém diz às pessoas que elas efetivamente têm o poder que têm. E é por isso que nós temos estas dificuldades de negociação de um pacote laboral que na realidade podia ser aprovado diretamente. E é por isso que lhes tiramos o direito à greve e lhes tiramos o direito aos sindicatos e não aos locais de empresa. Não porque as pessoas não se consigam auto-organizar sem estas questões, mas porque nós vamos criando monstros constantes em conceitos muito específicos de mobilização, os sindicatos e a greve, por exemplo, mas também em segmentos da população.
discutimos o imigrante que vem roubar o nosso trabalho, e é por causa dele que os nossos ordenados não sobem, porque ele aceita trabalhar precário e com direitos muito mais baixos. Nós discutimos toda uma série de coisas e nunca discutimos a força que as pessoas têm. E isto é um problema, porque as pessoas não se reconhecem nessa força. Reconhecem-se num medo que é constante e que é apresentado como único fator. Portanto, as pessoas têm medo de ser demitidas, as pessoas têm medo de não arranjar trabalho, as pessoas têm medo de não conseguir pagar a casa, as pessoas têm medo de não conseguir comprar comida e, efetivamente, isto são tudo princípios básicos de sobrevivência e eu compreendo porque é que as pessoas têm medo. Mas se amanhã as pessoas deixassem de ter medo, a nível de comunicação política podiam estar 50 comentadores de direita na televisão que não faziam diferença. Eu posso pegar nisto, sim. Eu percebo o que queres dizer. Deves. Devo. Paulo, eu percebo o que queres dizer e acho que em geral concordo. O que eu queria dizer era que eu talvez tenha aqui uma visão ligeiramente diferente do ponto de vista estrutural. Eu acho que nos últimos 15 anos houve uma recomposição estrutural não sei como lhe é de chamar, mas deste ecossistema político-comunicacional. Houve o surgimento das redes sociais, que, pela sua fragmentação, algoritmos e feições próprias, patrocina mais do que a esquerda, patrocina mais o surgimento de movimentos à direita e uma certa atomização das pessoas, embora não fosse essa a promessa inicialmente das redes sociais, era supostamente aproximar as pessoas. E, ao mesmo tempo, em Portugal, que apesar das redes sociais, que são altamente relevantes, eu volto a dizer, é um país historicamente muito dependente da televisão, é um país onde se lê menos jornais, por exemplo, do que noutros países. Não que os jornais sejam muito melhores, de resto, mas houve uma recomposição nos últimos 10 anos do panorama televisivo nacional, e hoje em dia temos canais privados de notícias permanentes. Aliás, é uma coisa que eu acho que em Portugal existe mais do que noutros países, que é uma permanente politização, que até poderia ser positiva, de certo modo, mas politização diária de todos os temas, mas muito à direita. E agora, e mais uma vez, eu acho que nitidamente regidos por critérios que têm que ver com os interesses editoriais e políticos dos seus donos. Portanto, aqui eu não tenho grandes veleidades. Existe e económicos. Vocês conhecem as cadeias que eu estou a falar e tem havido uma profunda recomposição. Agora, é verdade, de facto, pelo menos nem que seja em tese, que se as pessoas tiverem consciência da sua posição e deste poder de travar o funcionamento de uma economia através do seu sacrifício pessoal, claro que isto bastaria muito pouco. Acho que historicamente as condições para isso só se verificaram em certos momentos, também pelas razões próprias que tu referiste, são sacrifícios sempre difíceis de fazer, e porque Portugal já agora também está numa posição muito periférica do ponto de vista económico. Eu digo sempre que é mais fácil, apesar de tudo, ou seria hipoteticamente mais fácil as pessoas tomarem este tipo de ações em países que têm alguma autonomia do ponto de vista económico. Portugal está um país extremamente carente, onde uma crise relativamente grave estaria sempre ao virar da esquina. E não devemos descontar, caso houvesse uma ação coletiva desse género, a possibilidade das elites deste país aceitarem, ok, então vamos empobrecer, vocês vão empobrecer certamente mais do que nós, e vamos tornar um país mais atrasado e fechado. E esta chantagem, agora, que isto configura uma chantagem socioeconómica... Pedro, desculpa, mas eu discordo profundamente disso. Eu acho que nenhuma elite que não trabalha, que não vive sem o trabalho dos outros, te pode fazer crer que te vai empobrecer. Porque tu és dono do teu meio de trabalho, tu és dono de... Certo, mas eu compreendo o que estás a dizer, mas o que as elites podem fazer é remover o capital, ou não podem? Sim, mas não podem remover o tomate a crescer na horta. Mas Paulo, agora Isto é uma discussão teórica, obviamente, claro, não tem praticidade. Claro, mas nós vivemos numa economia que é complexa e é avançada hoje em dia. Qual é o peso do setor da agricultura na economia nacional? Se calhar é 3 ou 4%. E qual é o peso dos serviços? E a indústria? É isso que é a questão. Nós não vivemos... Paulo, percebo o que estás a dizer.
Mas eu posso ir plantar, eu tenho ali um terrenozinho, posso ir, tenho ali um bocadinho uma horta e posso plantar coisas. Mas eu não posso ir com isto construir uma máquina que faz ressonâncias magnéticas, porque essa máquina Claro, tem mas que ser isto, ou seja, eu acho que não podemos viver aqui com ilusões que nós agora paramos tudo e as elites vão aceitar isto assim. Historicamente, em outros países tentou-se também isso e depois a coisa nem sempre correu bem. Pronto. Agora, em tese, é possível, perfeitamente possível o que estás a dizer. Sim, mas historicamente, as condições é que determinam a aplicação disto. Claro, mas isto, o tomate a crescer na horta é obviamente uma metáfora, mas vamos pensar nesta questão. Portanto, tu tens uma elite que não trabalha, que não produz e que vive da produção dos trabalhadores. Portanto, há um poder que nós temos que eles não têm, independentemente de decidirem que amanhã vão retirar o capital. Mas vão retirar o capital e quê? Vão fechar as fábricas e vão-se embora? É que tu podes sempre tomar as fábricas e continuar a produzir a tua máquina de ressonância magnética, não é? Claro, pode, que não é produzida cá, de resto, mas podes fazer isso. O que pode acontecer é os países... há toda uma teoria de transição à volta disto. Pode acontecer aos países. Basta ver o que aconteceu a Cuba. Sim, sim. Os países já fora, neste caso os Estados Unidos, fazerem um embargo. Ou seja, nós não podemos pensar nestes processos, se entretermos a ideia de um processo revolucionário, faz parte desse processo revolucionário a resposta possível dos parceiros comerciais. Isto faz parte, tem que ser integrado, não é uma coisa estranha à teoria ou à prática. Tem que ser integrado. Então, repara, o que nós estamos a dizer é que será constantemente e cada vez mais impossível, porque tu estás englobado numa economia mundial e podes ter sempre uma reação externa à contestação social. Eu só queria deixar claro que estou deliciado de uma discussão sobre questões de vida e trabalho ter evoluído para uma discussão sobre o processo revolucionário. Epá, certamente a influência minha, eu estou no rumo, o pessoal começou imediatamente a discutir a revolução. Eu fico contente com isto, eu fico bem contente com isto. Eu acho que quando nós falamos de como é que a esquerda se pode mobilizar, nós estamos num momento muito específico, acho eu, e muito difícil da nossa história, não é? Há tal direita, de uma maioria de direita na comunicação e no Parlamento, há uma falta de medo, de pudor e de vergonha da extrema-direita sair à rua, e a esquerda tem medo de falar, de ocupar espaços, de mobilizar, de apelar à reação das pessoas. E, portanto, as pessoas também têm medo. Agora, se tu me dizes como é que nós podemos melhorar isso... Posso tirar a minha pele de moderador e dizer uma coisa? Então, coisa que eu estou a fazer desde o início do debate, mas agora vou fazer de conta que nunca fiz, é a primeira vez que fiz. É assim, porquê é que há tanta preocupação com atacar direitos sindicais se podemos simplesmente pegar na empresa e ir para o outro lado, ou pegar no dinheiro e ir para o outro lado? Porquê é que isso haveria de ser um problema? Porque se não é um problema, então eu digo o que quero aqui em Portugal e se os trabalhadores não quiserem, eu vou-me embora. As decisões teriam sido simplesmente ditadas há muito tempo. Porquê é que há esta preocupação com a negociação? Porquê é que há estas hesitações? Porquê é que há tudo isto? É porque claramente nós não vivemos num mundo onde as decisões são tomadas unilateralmente pelo capital e os trabalhadores podem única e simplesmente aceitar ou aceitar. Há uma margem de manobra para os trabalhadores. E eu penso que é isso que nós estamos aqui a ver. Aliás, este processo todo tem sido uma demonstração disso mesmo. Eles sabem perfeitamente qual é o problema, e quando digo eles não é apenas o governo, é o governo, são as confederações patronais, são os donos das empresas, são os donos das multinacionais, são as tais instituições internacionais que o Pedro mais ou menos aludiu há pouco, que estariam imediatamente em pé de guerra connosco se nós fizéssemos alguma coisa. Todos eles sabem perfeitamente por onde é que o problema passa, e todos eles sabem perfeitamente o que é que têm de combater para que o problema não se coloque. E ao mesmo tempo, e agora vou ter o meu momento dialético, nós, se sabemos isto, então também sabemos que temos alguma margem de manobra para fazer alguma coisa. Não sei se vamos resolver o problema em 15 dias. O Syriza na Grécia não conseguiu resolver, aliás, pelo contrário, foi embrulhado pelo problema.
Não é o âmbito da discussão, mas poderíamos discutir se a geringonça resolveu alguma coisa ou se também ela foi vítima de demasiada confiança na possibilidade de resolver os problemas a bem, ou o bloco de investidura do Pedro Sánchez no Estado espanhol. Enfim, o certo é que alguma margem de manobra nós havemos de ter e alguma coisa havemos de poder fazer. E aqui chegados, e volto a moderar, nós temos uma greve geral na calha para daqui por menos de uma semana. O que é que vos apraz dizer em relação a essa greve geral? Concordam, discordam? Acham que é assim tão importante a UGT, que eu não sei quantos sindicalizados têm e em que setores é que estão e quem é que são, porque nunca os vi na rua? Acham que é assim tão crucial eles participarem ou não? Enfim, Paula, força. Eu acho que é crucial as pessoas participarem nesta greve, essencialmente porque se o pacote passa pode ser a última, não é? E, portanto, convém as pessoas demonstrarem o seu descontentamento com estas medidas, com a forma como este governo está a fazer gestão, porque é o que está a fazer, gestão do país. É uma pergunta que neste momento acho que não se coloca. Acho que é uma força que nós temos e esta mobilização é necessária para demonstrar o descontentamento. Devia haver, obviamente, uma concertação entre as duas centrais sindicais, mas a verdade é que também, se não houver, o importante é que não se perca no dia a seguir a mobilização que se consegue ter nas ruas na greve. Portanto, acho que greve sim, mobilização sim, mas acho que depois é preciso agregar esse descontentamento. E acho que é aí que nós estamos sistematicamente a falhar. Eu concordo com o que a Paula estava a dizer agora. Acho que, e se puder acrescentar algo, eu diria que, eu penso que, do ponto de vista dos seus, enfim, da sua dimensão, eu penso que a CGTP tem mais membros, não é, do que o GT, se não estou enganado, não é? Mas mesmo assim são percentagens historicamente, já comparadas com as suas congêneres europeias, relativamente baixas. Não sei se a CGTP não representa cerca de, será 7% ou assim dos trabalhadores. São percentagens relativamente baixas, nada que se aproxime, e noutros países também já caíram, da Suécia, mesmo da Alemanha, por exemplo, os grandes sindicatos alemães, do Verdi e a IG Metall, tem, sei lá, o IG Metall deve ter uns 7 milhões de trabalhadores e a Verdi ainda maior serviço, portanto tem mais peso, e desse ponto de vista, não é só, eu acho que a relevância da UGT, da entrada da UGT, ou melhor, da adesão da UGT a esta greve, mais do que, embora também seja relevante ela, no fundo, indicar aos seus membros que, portanto, devem aderir à greve, é um certo efeito de unidade sindical, não é? Que eu acho que do ponto de vista, lá está, comunicacional, dá algum respaldo à ideia de que é algo profundamente gravoso para os trabalhadores como um todo. Porque quando as duas centrais não estão alinhadas, torna-se muito mais fácil, do ponto de vista comunicacional e político, até um pouco naquela chicana mais truculenta política, que às vezes medíocre, que nós assistimos, dizer os trabalhadores não estão unidos, não sabem o que querem, isto é um interesse corporativo, é um interesse político do PCP via CGTP, mas aquelas teses, não é? E, portanto, não tem validade. Aliás, vemos às vezes alguns comentadores de direita a perguntar, mas exatamente qual é a relevância na central sindical se só representa 5% dos trabalhadores? E os outros todos? E os outros trabalhadores, como todo, não estão sindicalizados? Eles partindo sempre da tese que não estão, porque não querem saber dos sindicatos, como se não houvesse entraves à sindicalização e tudo mais, não é? Agora, e por isso mesmo eu acho que seria importante. Agora, não surgindo essa adesão, como a Paula disse, o próprio movimento popular e, portanto, a organização popular é fundamental. E a Paula também falou aqui de outra coisa importante, que é, até nos últimos anos em Portugal, só cingindo ao caso português, muitas vezes houve dificuldade em traduzir certos movimentos e ações sociais de rejeição de pacotes. Eu lembro, por exemplo, das manifestações na altura de um governo de Passos Coelho, quando ele procurou introduzir, alterar a TSU, não é? E houve manifestações e também, portanto, todo o movimento dos indignados, não só em Portugal, e às vezes houve dificuldade em traduzir isto depois
numa espécie de força ou substância política que pudesse alterar as coisas. Isto é uma enorme, é uma dificuldade, nós devemos admitir e falar sobre ela abertamente, não é? Exatamente como é que pode ser contornada, eu não sei, mas cada um dará o seu contributo. Agora, acho que esta greve geral é necessária, embora, também do outro ponto de vista, os sindicatos, eu acho que historicamente, evitam às vezes a greve geral, especialmente greves gerais consecutivas ou próximas. Eu não sei se vocês, ou seja, João ou Paulo, vocês se calhar até saberão melhor do que eu dados históricos sobre isto, quantas vezes foram convocadas greves assim, mas às vezes há alguma, vamos dizer assim, fadiga das greves gerais, não é? Portanto, deve ser uma arma usada com algum tento. Agora, isto é tão gravoso que eu não vejo outra medida. Eu acho que se os sindicatos não fizessem isto, então estavam a passar um atestado de inutilidade a si próprios. E, portanto, enfim, agora, eu acho que o sucesso da greve, para além da adesão da UGT, que me parece altamente improvável, vai depender muito um pouco da recepção que ela for tendo previamente e tiver depois junto das pessoas, primeiro, e também do ambiente, como eu digo, político-comunicacional. É muito importante isto hoje em dia, mesmo que nós não gostemos. É muito importante. Enfim, eu teria mais coisas a dizer sobre a discussão anterior, mas acho que se calhar até é boa ideia nós termos divergido um bocadinho desta questão sobre. Só acrescentar que em Portugal, nos últimos 52 anos, houve 11 greves gerais, o que é ridículo. Sim. Quando nós dizemos que as greves gerais são um problema no país. Eu ia fazer essa referência, ainda bem que fizeste tu, porque assim que o Pedro disse, eu não sei quantas é que foram, eu fui aqui consultar o ficheiro 11, a primeira em 82, a última agora em maio deste ano, e lá está, a cadência nem sequer é muito grande. Nós tivemos uma greve geral em 2013 e depois a seguinte foi agora em 2026, quer dizer, não é como se a cada 2 meses ou a cada sequer 2 anos houvesse uma greve geral. Nós somos um país de baixíssima conflitualidade social, onde há depois uma narrativa mediática de que parece que nós estamos permanentemente em guerra civil na Nicarágua, e não estamos. Isto é um país até calmíssimo, quer dizer, isto comparado com o Estado espanhol, onde eu estive meia dúzia de vezes de passagem e lá calhei de ver manifestações. As manifestações no Estado espanhol são de um grau de agressividade que fazem as nossas parecer procissões. É qualquer coisa. E em França, não é? Sim, e os franceses que queimam coisas, quer dizer, não faz qualquer sentido. Bom, já vamos com 1 hora e tal de podcast. Eu agradeço-vos imenso. Acho que para o primeiro podcast correu muitíssimo bem. Ficaram aqui uma série de pontas soltas para eu vos convidar mais vezes e para nós irmos falando mais vezes sobre outros assuntos. Pessoal que nos está a ver, espero que tenham gostado. Nós vamos depois publicar também cortes no canal daquilo que fomos aqui discutindo, dos melhores momentos do nosso primeiro podcast. Subscrevam-nos, sigam-nos e qualquer coisa deixaremos aí um e-mail para vocês entrarem em contato connosco. Grande abraço. Vamos trocar umas ideias para isto não ficar na mesma. Vamos trocar umas ideias.